O Pão Nosso de Cada Dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, mais uma vez, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, com a nossa série especial Hebreus. Um quadro do seu canal A Palavra Responde. Sempre lembrando que você pode participar do nosso canal de N maneiras, enviando perguntas, dúvidas, sugestões. Para isso, use o Facebook, a minha página Apocalipse e Mistérios, ou use o meu canal A Palavra Responde, comentando os vídeos, curtindo, se inscrevendo, ativando as notificações. Você pode também nos encontrar no Instagram. Tá ok? Então, aí os canais de comunicação com links e QR Codes que você pode ir apontar o seu celular e fazer contato conosco. Muito bem, reflexão anterior, nós começamos a falar sobre a fé, natureza e exemplos. E lá na primeira aula eu falei sobre a natureza da fé. Hoje nós continuamos o assunto e vamos ver os exemplos de fé. Hoje é dia de a gente percorrer aquela lista lá do capítulo 11 de Hebreus. Óbvio que a gente não vai falar um por um aqui, mas eu quero trazer algumas lições baseadas na vida destes homens. Epístola aos Hebreus, fé, natureza e exemplos. Hoje é dia de nós falarmos sobre... E depois de analisarmos aqui alguns aspectos da natureza da fé, na aula anterior, hoje é dia de nós passarmos alguns momentos com os exemplos mais notáveis de fé e de vida com Deus que nós temos aí nas Escrituras. Nós não vamos, como eu disse, analisar a vida de cada um deles em detalhes. Mas eu quero trazer aqui algumas lições que eu entendo que o texto e o autor de Hebreus nos passa. Lição número 1, baseada aí em Abel e Abraão. Sacrifícios melhores. Por que sacrifícios melhores? É o que fala do sacrifício de Abel, que ele ofereceu um sacrifício melhor do que de Caim. E quando a gente olha para os heróis da fé, outro que vai oferecer um sacrifício excelente a Deus também é o próprio Abraão, quando ele oferece Isaque. E para oferecermos a Deus sacrifícios melhores, queridos, perceba que eles têm um custo elevado. E normalmente, ou quase sempre, eles são pagos com a vida. No caso de Abel, literalmente, ele pagou com a vida a fidelidade dele a Deus. No caso de Abraão, Deus proveu um cordeiro que livrou a vida de Isaque. Mas aquele cordeiro simbolizava Cristo, que morreu depois no Calvário e que é o assunto aqui da Epístola aos Hebreus. Lição 2, com Enoque e Elias. Removidos antes do mal, os dois únicos que foram arrebatados no Antigo Testamento. Deus preserva os seus homens de fé, mulheres de fé, e os transporta para lugares celestiais. Estamos vendo aí que estão falando de pessoas que eram consagradas a Deus, que andavam com Deus. Ele vai fazer a mesma coisa no final dos tempos com aqueles que o servem, vai transportá-los para as regiões celestiais. E o apóstolo Paulo fala que ele já nos fez assentar em lugares celestiais. Hoje, porém, nós temos essa herança legalmente. Mas após o arrebatamento e a volta de Cristo, que o autor de Hebreus também fala por 2 vezes aqui, nós teremos esses lugares de fato. Lição 3, com Noé, sobrevivendo ao mal. Algumas vezes, Deus não nos livra de uma situação, de uma tempestade. Mas quando isso acontece, olha o que ele faz, Ele nos faz caminhar sobre elas, ou pelo meio delas, se a gente pensar assim, em alguns casos. Mas quando Deus age dessa forma, é porque Ele tem propósitos em nossas vidas nesse contexto. Com Noé, ele tinha um propósito, e era de trazer um segundo momento para a humanidade, uma oportunidade de salvação e de redenção. Lição 4, com Abraão, obediência irrestrita. A promessa que Deus tem, queridos, para nossas vidas, às vezes, pode não estar no lugar que nós vivemos, ela pode estar longe. E nesse caso, nós precisamos obedecer a Deus e ir em busca dessa promessa.
Foi assim que Abraão se tornou o herdeiro das promessas de Deus. Foi assim que ele teve, um filho em momentos críticos da sua vida, quando ele obedeceu e saiu da sua zona de conforto. A lição 5, com Sara, vencer impossibilidades. A fé nos faz ver além das circunstâncias e das nossas possibilidades. Muitas vezes nos sentimos já infrutíferos, incapazes de gerar alguma coisa, de produzir algo, para as nossas vidas. Mas aí o que acontece é que vem o Senhor Deus e nos revigora. E foi o que aconteceu com Sara, já em idade avançada. Lição 6, com Isaac, Jacó e José, esperança inabalável. A fé nos faz ver além do nosso tempo. Fala que Isaac abençoou seus filhos quanto às coisas futuras. Jacó, próximo da morte, chama todos os seus filhos e faz uma série de bênçãos ali, falando do futuro deles, do que Deus faria. E com José não é diferente, próximo da morte, ele fala: Deus vai tirar vocês daqui, e quando isso acontecer, leva os meus ossos para a terra que Deus nos deu. Então, a fé, ela nos faz ver além do nosso tempo. Ela afirma nossas esperanças e com isso nós abençoamos, às vezes, gerações. Isaac, Jacó e José. E são 7, com os pais de Moisés, Amram e Joquebede, e o próprio Moisés. Coragem e ousadia. A fé nos faz ousados, tanto para proteger os nossos sonhos, quanto para cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amram e Joquebede tiveram um sonho, um filho. Eles não entregaram de mão beijada. Eles tiveram coragem e ousadia para afrontar Faraó, correr risco para proteger aquilo que Deus tinha dado para eles. E esse sonho depois, também vai manifestar a mesma forma de coragem e ousadia e vai transformar gerações do povo de Israel. Lição 8, com Moisés, agora de novo, renúncia. Porque ele poderia ter sido o faraó do Egito, mas ele vai renunciar a qualquer coisa que esse mundo e os privilégios que ele tinha ali. Ele renuncia a tudo isso para servir a Deus, para cumprir os propósitos de Deus no meio do povo dele. Lição 9, de novo Moisés, ensinar novos caminhos. A fé nos faz portadores, dos oráculos de Deus. Os oráculos divinos. Ele recebeu a lei do Senhor e ele pôde ali instruir e levar o povo dele à salvação e a andar com Deus, apesar de todos os problemas que aconteceram. Mas ele foi aquele que trouxe a instrução divina, foi aquele que tirou o seu povo da escravidão. Lição 10, com o povo de Israel, viver milagres. Quando nós andamos pela fé, nós temos a possibilidade de contemplar as maravilhas de Deus. E eles viram isso desde o primeiro instante, ainda no Egito. E passou por um momento ali maravilhoso, que foi ver o mar se abrir diante deles. Depois viram o Jordão se abrir diante deles. E viram tantas coisas. É um caminhar de fé. Agora, no caso deles, como nós vimos lá no capítulo 4, faltou misturar, o pecado os afastou de Deus e eles perderam tudo isso. Mas viram, enquanto estiveram ali andando com Deus debaixo da direção de Moisés, eles viram as maravilhas de Deus. Lição 11, ainda com o povo de Israel, estratégias para lutar e viver, ou melhor, e vencer. Deus dá estratégias específicas para o seu povo. A gente vê isso em alguns momentos, vários momentos, mas um deles ali, chegando em Canaã, a queda de Jericó. A gente vê que às vezes Deus nos dá coisas a fazer inusitadas, Preciso fé para fazer aquilo que Deus nos pede, mas o resultado é a derrota dos nossos inimigos, é a vitória completa daquilo que Deus tem para nós. Lição 12, com Raabe, apropriando-se de promessas. A fé, ela nos livra não só às vezes de morrer, de perecer numa situação de crise, mas nos leva a participar de promessas grandiosas e contra todas as possibilidades. Quem era Raabe? Aqui não falando com preconceito ou nada, mas Raabe, uma mulher, infelizmente, por conta de circunstâncias, uma prostituta, uma estrangeira, tinha nada a ver com o povo de Israel, mas
por causa da fé que ela teve nas coisas que Deus estava fazendo. Deus inverte a história de Raabe. E se você pesquisar um pouquinho, sabe onde você a encontra? Na genealogia de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher por causa da fé. Lição 13, aqui com alguns, personagens importantes: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, guerreiros imbatíveis. Homens de fé, são guerreiros imbatíveis. E são capazes de livrar o seu povo, de livrar o seu povo, lutar pelo seu povo, ainda que isso custe em alguns momentos a sua vida. O caso que aconteceu com Sansão, por exemplo. Tá? Então, vida de fé que não é uma vida inativa, não é uma vida de contemplativa, não. Vida de fé é uma vida de ação, de atitude e de combates em alguns instantes. Lição 14, com Samuel, restauração e mudanças. A fé nos leva a ouvir a voz de Deus e, mais do que isso, restaurar a voz de Deus no meio do povo. Fazia muito tempo que Deus não se manifestava, mas a partir de Samuel, Deus começa novamente a falar com o povo dele. Samuel é capaz de conduzir o povo no meio de mudanças críticas que aconteceram ali. Ele foi um homem de transição em Israel. Lição 15, com os profetas de Deus, mensageiros de Deus. Ser um porta-voz do Senhor, queridos, exige fé. Muita fé, porque Deus vai falar, você precisa acreditar, ter convicção, discernimento que Deus está colocando para você ali. E quando nós temos essa fé, essa intimidade de ouvir a voz de Deus e comunicamos ela para o povo, o que acontece? Nós trazemos então consolação, exortação, edificação, que é tudo que uma profecia fala, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. E lição 16, peregrinos. Quando nós olhamos para esses homens, de uma maneira em geral, eles demonstram, eles declaram que eles são cidadãos celestiais. Eles não pertencem a esse mundo. É uma declaração comum a todos eles, principalmente com Abraão, Isaac e Jacó e Israel lá atrás. Tá? Por quê? Eles se consideravam cidadãos de um outro reino. Eles estão esperando, como o autor fala aqui, a cidade que tem fundamento, a cidade celestial. Todos eles sem exceção. Agora, uma observação importante que a gente pode observar aqui, vamos observar. A fé nem sempre nos faz vencedores ou vitoriosos aqui nesse mundo. Nem sempre. Mas ela garante o nosso lugar no mundo vindouro. Os versículos 32 ao 38, nós vamos ver aqui uma série de eventos. Eu listei os eventos aqui para passar para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. A gente vê que eles sofreram muito, tiveram vitória sim, mas sofreram muito também por causa da fé e por meio da sua fé. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha que lista enorme. E eu pintei a lista de duas cores, tá? A lista das vitórias está em azul e a das derrotas estão em vermelho. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres recebendo pela ressurreição os seus mortos. E conforme a gente vai lendo, a gente vai se lembrando de alguns personagens que realizaram tais feitos. Na contrapartida, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Triunfo e derrota, Aí em alguns momentos assim, escárnio, vê que eles perderam para os seus inimigos. Perderam, tá, pessoal? Perderam, entre aspas, para os seus inimigos. E os versículos finais nos dão uma informação importante, que deve consolar também a todos os heróis da fé, do presente ou até do futuro. Veja o que o autor nos fala. E todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa.
visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Percebam que eles, apesar de terem recebido N promessas de Deus aqui nesse mundo, o autor que eles não receberam a promessa. Existe uma promessa central, existe um ponto central em tudo isso que Deus tem feito em nossas vidas. E essa promessa principal, eles não receberam. Por quê? Porque Deus está trazendo um tempo melhor, né? Fala que proveu um tempo melhor a nosso respeito. O que é esse tempo melhor? É justamente a salvação, a revelação que o autor está falando aqui. Nós estamos vivendo um momento de privilégios, um momento de conhecer a Deus pessoalmente por meio do Filho de Deus. Revelação plena dele. Então, um tempo melhor para nós. Enquanto isso, aqueles que já partiram estão no reino de Deus, no paraíso, no descanso de Deus, aguardando a nossa chegada. E todos juntos nós vamos adentrar a cidade celestial. Todos juntos nós vamos herdar aquilo que nos foi preparado desde a fundação do mundo, né? Conforme a palavra nos diz. E com essa lista aqui, né, memorável, essa lista fantástica, né, o autor de Hebreus, né, espera convencer os seus leitores de ontem e de hoje, né, que vale a pena permanecer em Deus, vale a pena conservar, reter a nossa confissão, reter a nossa fé, ganhando ou perdendo em alguns instantes. E assim terminamos a aula de hoje. É hora de nós falarmos com o nosso Deus. Esses homens e mulheres venceram porque sempre falaram com o seu Deus. Se nós queremos vencer, nós precisamos manter essa prática, como vimos na aula anterior. Relacionamento com Deus, né? Olhando para esses exemplos, mais a oração, mais a palavra, nos leva à firmeza no nosso caminhar com Ele. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por esse dia, colocando mais uma vez nas suas mãos as nossas vidas, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor guarde em nossa casa, nossa vida, nossa família. Guarde-nos em tudo que nós fizemos, Pai, em tudo que nós temos aqui feito e realizado para Ti, meu Deus eterno. Obrigado, Senhor, por nos presentear com um livro que nos faz relembrar, rememorar homens e mulheres e seus feitos, Pai. E assim nos fortalecer, nos encorajar a permanecer diante de Ti. Que nós possamos pegar esses exemplos, ó Deus, e replicá-los no nosso dia a dia hoje. Não seremos mais como um Davi, um Sansão, ou como uma Débora, não, mas seremos aquilo que o Senhor tem para nós. Exemplos de fé nos dias de hoje. E com isso esperamos também influenciar a muitos, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Terminando aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem começamos já um dos últimos tópicos da carta, entrando no capítulo 12. E veremos ali diversas exortações finais. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.